Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia fala alguma coisa sobre psicopatas. Eu não sei realmente se a Bíblia fala alguma coisa específica para o caso. Provavelmente não, porque não existe esse detalhamento, não é, na Bíblia. Algumas enfermidades específicas são citadas na Bíblia, mas você não encontrará nada sobre gripe, câncer, derrame cerebral ou coisas semelhantes. É preciso sempre ter em mente que tudo que a Bíblia fala tem alguma relação com Jesus, que é o foco, que é o assunto da Bíblia, e a sua relação também com o ser humano, a relação de Cristo com o ser humano. É por isso que nós não encontramos muitas coisas na Bíblia, como detalhes científicos, detalhes artísticos, culturais, informações diversas, não. As enfermidades citadas na Bíblia têm algo a ver com o contexto, e mesmo assim não são necessariamente o foco do contexto. Você encontra na Bíblia, por exemplo, enfermidades do corpo, de uma maneira geral, e às vezes são identificadas enfermidades da mente, e também enfermidades ou quadros causados por disfunções espirituais, como as possessões demoníacas, que causam também a perda do controle do próprio corpo pelo possesso de um demônio. Eu não entendo o suficiente de medicina para poder afirmar se um psicopata é ou não consciente dos seus atos. Mas se em algum lugar da sua consciência existe a noção de razão e responsabilidade, então ele é responsável e não poderá alegar diante de Deus que cometeu os seus atos por causa da sua enfermidade. Existem pessoas que têm, por natureza, um temperamento muito mais violento que outras. E há homens também cujo corpo produz uma quantidade tamanha de hormônios que o faz enlouquecer de desejo por mulheres. Mas nenhum nem outro poderá alegar diante de Deus que não é culpado de matar ou estuprar, por exemplo. Se existe a consciência, existe a responsabilidade. De qualquer modo, toda e qualquer enfermidade, seja ela física ou mental, é consequência da queda do ser humano. E essas consequências da queda continuarão a nos afligir neste mundo. Mesmo que uma pessoa se converta, isso não é garantia de que ela será curada de todas as suas enfermidades físicas. Esse corpo foi arruinado pelo pecado e continuará assim até o final. Caso contrário, nós não precisaríamos de ressurreição, não é mesmo? Daí vem a questão de muitos, porque nascem crianças deformadas, porque nascem crianças grudadas uma na outra, porque nascem monstruosidades, né, que às vezes a gente encontra em compêndios de medicina. A razão é que esse é um mundo deteriorado, um mundo detonado pelo pecado. Tudo aqui está errado, não é só... Quando a gente vê uma pessoa nascer perfeita, né, uma criança, nós devemos dar graças a Deus por isso, porque ainda apesar de toda a ruína que o pecado causou no mundo e na criação, ainda Deus permite que algumas crianças nasçam perfeitas, algumas pessoas nasçam de consciência normal, mas devemos entender que Deus foi expulso da sua criação. Os homens não quiseram que ele consertasse essa criação. Isso foi provado na condenação do próprio Filho de Deus. Particularmente, eu entendo que um louco de nascença, alguém que realmente não tenha consciência dos seus atos, seja o equivalente, pode ser, não é? O equivalente ao pobre de espírito, que Jesus mencionou, que é uma categoria que pode também incluir muitas formas de demência ou retardo mental. Porém, alguém que teve um período de sanidade antes de se tornar insano, teve tempo suficiente para crer no Evangelho e não fez. Se mais tarde ele passar a sofrer de alguma forma de doença mental que o impeça de ser responsável por seus atos, ou de entender o Evangelho o suficiente para crer, eu acredito que ele teve a mesma chance de qualquer outra pessoa. A diferença é que, para qualquer outra pessoa, a morte seria o fim do prazo para crer. Mas para esse que teve algum distúrbio mental, o prazo que ele tinha para ter se convertido terminou quando ele se tornou insano.